Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Nesse terceiro vídeo focado em C# para programadores, eu mostro alguns tópicos mais avançados da linguagem C#, incluindo manipulação de exceções, manipulação de coleções, consulta a coleções, programação assíncrona, delegates e eventos. É desejável que você já tenha tido algum contato com esses conceitos em outras linguagens de programação ou mesmo em C#. Se você não assistiu aos 2 vídeos anteriores dessa série, acesse a playlist que está no card acima. E se você tem interesse em um curso em que esses tópicos são abordados de forma mais detalhada, com mais exemplos práticos e aprofundamento nos tópicos, acesse essa outra playlist desse card aqui no topo. Antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para ser informado sobre novos vídeos que posto semanalmente aqui no canal. E se você achar que esse vídeo foi útil, ficarei muito grato se puder deixar um like. Agora vamos ao conteúdo da aula. Vamos começar com o tratamento de exceções. A ocorrência de exceções em C# gera um objeto de exceção que pode ser interceptado e manipulado, impedindo que o programa tenha uma saída abrupta ou que continue a execução sem realizar o processamento que deveria realizar. Veja esse exemplo em que simulamos a ocorrência de uma divisão por zero. Na linha 1, temos a criação de um objeto gerador de números aleatórios. Na linha 3, usamos esse objeto para gerar o número 0 ou 1. Entre as linhas 4 e 12, temos um bloco de tratamento de exceção. O código suscetível à ocorrência de exceção deve ficar dentro do bloco try, entre as linhas 5 e 8 neste caso. Veja que a linha 6 está suscetível à ocorrência de uma divisão por zero. Caso a divisão seja bem sucedida, a linha 7 será executada. Caso contrário, a execução pula direto para o bloco catch da linha 9. O bloco catch, por sua vez, intercepta objetos de exceção do tipo exception. Acontece que esse tipo é o ancestral de todas as exceções. Portanto, nesse caso, qualquer tipo de exceção que ocorra dentro do try será interceptada por esse catch. Nesse caso também, se a exceção ocorrer, uma mensagem simples será mostrada na tela. Vamos ver uma forma diferente de interceptar uma exceção de divisão por zero. Nesse exemplo, temos 2 blocos catch para interceptação de objetos de exceção. Um para capturar exceções do tipo divide by zero exception e outro para capturar exceções do tipo exception. Em caso de divisão por zero, o primeiro catch vai interceptar o objeto de exceção e o segundo catch não será acionado. Quando um objeto de exceção é interceptado por um catch, ele deixa de existir, ou seja, nenhum outro catch terá como interceptá-lo. Na verdade, o segundo catch só será acionado se qualquer outro tipo de exceção diferente de divide by zero exception ocorrer. Na verdade, divide by zero exception é uma subclasse de exception. A regra básica é tratar sempre as exceções mais específicas e, por fim, as mais genéricas. Se tratar a mais genérica primeiro, todas as exceções cairão no primeiro catch. Esse próximo exemplo mostra como ter acesso aos membros de um objeto de exceção. Veja nas linhas 6 e 10 que o tipo de exceção é sucedido por um identificador, neste caso, E1 e E2, respectivamente. Isso quer dizer que, através de E1, eu consigo acessar os membros da exceção divide by zero exception e, através do E2, eu tenho acesso aos membros da exceção do tipo exception. Veja na linha 8 que eu estou acessando o método getType para obter o nome da exceção que aconteceu, que nesse caso é divide by zero exception. Na linha 12, eu estou acessando a propriedade message para mostrar a mensagem original da exceção que ocorreu. Existem outros membros interessantes de um objeto de exceção, mas foge ao nosso objetivo um aprofundamento maior nesse sentido. Com uma busca simples na internet, é possível consultar toda a hierarquia de tipos de exceção nativos da linguagem C#. Agora vamos ver como criar um tipo personalizado de exceção. Esse exemplo mostra uma exceção personalizada chamada CPF inválido exception, que é uma subclasse de exception. Basicamente, para criar uma exceção personalizada, basta criar uma subclasse de exception ou de outra classe de exceção compatível com a nova exceção a ser criada. Veja que essa exceção tem uma mensagem específica e um link de ajuda específico também. A mensagem específica é definida através da invocação do construtor da classe base
no fim da linha 4, e o link de ajuda é definido nas linhas 6 e 7. Agora que sabemos como criar uma exceção personalizada, vamos ver como usá-la. Esse trecho de código mostra uma solicitação de digitação de CPF. Entretanto, nada garante que o usuário digitará o CPF corretamente. Portanto, uma validação mínima é feita aqui, apenas verificando se o CPF tem 11 caracteres. O importante aqui é observar o que ocorre na última linha. Temos ali o comando throw, que é responsável por lançar objetos de exceção, ou seja, ele lança uma instância de qualquer classe que herde direta ou indiretamente de exception. Dessa forma, para que o programa não seja interrompido, o código em que isso ocorre deve estar envolvido por um try-catch. A vantagem de se lançar uma exceção, seja ela personalizada ou nativa da linguagem, é que não ficamos reféns de nenhuma plataforma ou tecnologia de interface. A manipulação e exibição da mensagem de exceção fica desacoplada da classe que gera a exceção, favorecendo as boas práticas da programação orientada a objetos. Além de tratar corretamente as possíveis exceções quando elas ocorrem, é importante usarmos corretamente os recursos computacionais usados pelo programa, principalmente quando se trata de algum recurso compartilhado do sistema. Vamos ver como fazer isso. Esse exemplo mostra um bloco de proteção de recursos. Veja que, após o bloco catch, temos um bloco finally. Esse bloco sempre será executado, ocorra ou não uma exceção. Ele é útil para liberar recursos computacionais que tenham sido previamente alocados e que podem gerar problemas se não forem liberados. Nesse caso, temos um objeto do tipo TCP/Client, que usa a porta 25 para alguma tarefa. Se ocorrer uma exceção e esse objeto não for liberado, a porta fica travada pelo programa até sua finalização, impedindo o uso da porta. Veja que na linha 14 chamamos o método dispose do objeto cliente para liberar o objeto da memória. Veja também o uso do operador de interrogação nesse caso. Ele serve para acessar um membro do objeto somente se ele for diferente de nulo. Portanto, aqui o método dispose só será chamado se o objeto cliente for diferente de nulo. Agora vamos estudar os tipos de coleções de objetos disponíveis em C#. Esses são os principais tipos relacionados a coleções de objetos disponíveis na linguagem C#. Todos os tipos fazem uso de um recurso chamado generics para oferecerem suporte a coleções fortemente tipadas. Nesse caso, todas as coleções são de objetos do tipo animal. Os 3 primeiros tipos de coleção são baseados em estruturas de dados conhecidas, como lista encadeada, fila e pilha. Os 2 últimos tipos requerem uma chave para acompanhar o objeto armazenado, ou seja, cada entrada da coleção corresponde a um par chave-valor, sendo que a chave, nesse caso, é do tipo string e o valor é do tipo animal. O tipo list é o mais genérico e mais utilizado entre os tipos de coleção. O tipo queue ou fila obedece ao padrão o primeiro que entra é o primeiro que sai. O tipo stack ou pilha obedece ao padrão o último que entra é o primeiro que sai. O tipo dictionary ou dicionário funciona como se fosse um dicionário mesmo, com um valor desempenhando o papel de chave para um objeto. A chave pode ser do tipo string, int ou qualquer outro tipo que seja comparável, e o valor associado a uma chave pode ser um objeto de um tipo qualquer, conforme declarado. Agora vamos ver como adicionar objetos a essas coleções. À esquerda temos o código que adiciona objetos aos diferentes tipos de coleção. Na primeira linha, temos um objeto do tipo cachorro sendo atribuído à variável obj. Em seguida, temos as adições desse objeto às coleções. Para listas, o método usado é o add. Para filas, é o enqueue, que quer dizer enfileirar. Para pilhas, o método é o push, que significa empilhar ou empurrar. Para dicionários e listas ordenadas, o método usado também é o add, porém é necessário passar uma chave e um valor de acordo com o que foi definido na criação da coleção. A diferença básica de uma coleção do tipo dictionary para uma coleção do tipo sorted list é que o segundo tipo mantém os elementos armazenados sempre de forma ordenada. No quadro da direita, temos as formas de se recuperar um objeto de uma coleção. Para listas, acessamos um objeto aleatório através de seu índice, sendo que o primeiro elemento tem índice 0. Para filas,
usamos o método dequeue, que vai desenfileirar o objeto mais antigo da lista. Para coleções do tipo pilha, usamos o método pop, que vai desempilhar o objeto mais novo da coleção. Para os dois últimos tipos, que possuem chave, o objeto é acessado através da chave passada como índice da coleção. Veja os dois últimos exemplos. Agora vamos ver alguns outros membros das coleções. O primeiro membro comum às coleções apresentadas é o método clear, que remove todos os objetos da coleção em questão. O método contains, por sua vez, verifica se um determinado objeto pertence à coleção. Para as coleções que possuem chave, temos os métodos contains_key, para verificar a existência de uma chave, e contains_value, para verificar a presença de um objeto. Por fim, temos a propriedade count, que corresponde à quantidade de objetos presente na coleção. Pelo fato do tipo list ser o tipo de coleção mais usado, vamos ver alguns recursos adicionais que ele possui. O método addRange permite adicionar uma outra coleção de objetos à coleção em questão. O método exists retorna verdadeiro se o objeto passado como parâmetro estiver presente na lista. O método find retorna o objeto cuja expressão lambda seja satisfeita. Nesse caso, a expressão lambda corresponde a um método anônimo que retorna um valor booleano, ou um valor lógico. Vários métodos aplicáveis a listas requerem uma função que retorne um valor booleano. Expressões lambdas são usadas para se criar funções anônimas. Nos exemplos mostrados aqui, todas as funções possuem apenas uma linha. O que vem à esquerda dos símbolos igual maior é o parâmetro da função. O que vem à direita é o corpo da função. Veja que na linha 3 temos uma expressão lambda que representa uma função que tem um parâmetro chamado o, correspondente ao elemento da lista que está sendo investigado, e que o corpo da função checa se a propriedade id desse elemento é igual a 1. Portanto, o método find retorna o primeiro objeto da lista cujo id seja igual a 1. Na linha 4, o método findLast retorna o último objeto da lista cujo id seja igual a 1. FindLast se aplica em situações em que a condição aplicada pode resultar em mais de um objeto. Na linha 5, o método findAll retorna uma lista contendo todos os objetos cujo tipo seja igual a cachorro. Na linha 6, o método findIndex retorna o índice do primeiro elemento cujo id seja igual a 1. Na linha 7, o método findLastIndex retorna o último elemento cujo id seja igual a 1. Na linha 8, o método indexOf retorna o índice do objeto passado como parâmetro. E na linha 9, o método insert adiciona o objeto obj na posição definida por índice. Continuando, o método insertRange, da linha 10, insere uma outra coleção de objetos na posição índice da coleção em questão. O método da linha 11 retorna o último índice correspondente a um determinado objeto. Isso é útil para quando um objeto está presente na lista mais de uma vez. O método remove, na linha 12, simplesmente remove o objeto obj da lista. Na linha 13, o método removeAll vai remover todos os objetos do tipo cachorro presentes na lista. Na linha 14, o método removeAt vai remover somente o objeto na posição 5. Na linha 15, removeRange vai remover os 5 próximos objetos a partir da posição 0. Na linha 16, o método reverse inverte a ordem dos elementos da lista. O método sort, na linha 17, ordena os elementos da lista, caso os elementos sejam de um tipo ordenável. Por fim, na linha 18, a propriedade capacity corresponde à capacidade da lista, que pode ser definida no momento da criação para conter um número limitado de objetos. Veja agora essas três classes. As classes aluno e disciplina são independentes e possuem apenas uma propriedade chamada nome. A classe prova, por sua vez, possui associações com aluno e com disciplina, além de possuir as propriedades data-hora, nota e peso. Imagine agora que você tenha que extrair uma série de informações de uma coleção de objetos do tipo prova, chamada provas. Vamos ver como fazer isso. A linguagem C# possui recursos avançados de consulta a coleções de objetos usando uma biblioteca nativa chamada LINQ. Vamos começar vendo alguns exemplos de operações agregadas. Na linha 1,
o método sum retorna o somatório da propriedade nota de todos os objetos da coleção. Na linha 2, o método count retorna a quantidade de objetos cuja propriedade nota é maior do que 6. Na linha 3, o método average retorna a média da propriedade nota de todas as provas. Na linha 4, o método max retorna o maior valor da propriedade nota entre todos os objetos da coleção, ou seja, a maior nota entre todas as provas. Já o método da linha 5, min, retorna a menor nota entre todas as provas. Agora vamos ver alguns métodos de ordenação e de paginação. Na linha 1, o método orderBy retorna uma nova lista ordenada de forma ascendente pelo nome do aluno relacionado à prova. A linha 2 é semelhante à linha 1, mas a ordenação ocorre pelo nome da disciplina. A linha 3 retorna todas as provas ordenadas de forma descendente pelo valor da propriedade nota. Agora vamos aos métodos de paginação. Na linha 4, o método skip retorna todas as provas, exceto as 15 primeiras da lista. Na linha 5, o método take usa o resultado da operação da linha 4 e pega as 5 primeiras provas da lista, ou seja, considerando a lista original, a variável página da linha 5 vai conter do 16º ao 20º elemento da lista. Na linha 6, os métodos skip e take são combinados em um único comando para retornarem os mesmos elementos da linha 5. Veja que, em um sistema de paginação em que cada página tem 5 elementos, esses resultados equivalem às provas pertencentes à 4ª página da coleção. Portanto, os métodos skip e take são úteis para se realizar paginação. Agora vamos a uma observação importante que não está sendo mostrada no slide. Consultas usando o link podem ser realizadas em diferentes tipos de coleções. Existe o Link to Objects, para coleções de objetos em memória, e o Link to SQL, para coleções de objetos mapeados de um banco de dados SQL. Como forma de aprimorar o processo, para efetivamente retornar os dados, é necessário aplicar o método toList no final da consulta. Por exemplo, a linha 5 é uma consulta sobre o resultado da linha 4. Se chamarmos o método toList no fim da linha 5, apenas uma consulta será feita à coleção, combinando todas as consultas envolvidas anteriormente. No caso de consultas envolvendo objetos em memória, esse aprimoramento pode apresentar um ganho bem discreto, mas no caso de objetos associados a um banco de dados, o ganho pode ser significativo, uma vez que uma única consulta SQL será realizada nos bastidores. Vamos ver mais algumas consultas. A primeira consulta aqui usa o método where, que permite usar uma expressão lambda como uma condição envolvendo qualquer membro dos objetos da listagem. Nesse caso, o retorno serão todas as provas cuja disciplina associada tem o nome matemática. Na segunda consulta, o método where é usado para filtrar todas as provas do aluno com nome igual a fulano. A terceira consulta com where é usada para obter as provas cuja nota foi superior a 6. A quarta e última consulta já usa um método diferente. Nesse caso, será retornado um único objeto do tipo aluno cuja nota de prova seja igual à maior nota existente na lista, calculada através de uma consulta agregada como a que a gente viu anteriormente. Da mesma forma como mencionei no slide anterior, todas essas consultas cujos retornos são listas são processadas quando chamamos o método toList no fim do comando. Agora vamos ver algumas consultas combinadas. A primeira consulta retorna a média de todas as provas da disciplina matemática. A segunda retorna a média das notas de todas as provas realizadas no mês atual. A última consulta retorna a média de notas de todas as provas do aluno fulano. As consultas usando o link são realmente poderosas e oferecem outras operações, como agrupamento, projeção, junção, entre outras. Seria possível montar um curso de algumas horas falando só sobre link. Portanto, sinta-se à vontade para explorar mais o assunto. Agora nós veremos como usar recursos de programação assíncrona. Veja esse trecho de código à esquerda. É um método que cria 100 milhões de objetos do tipo estudante, passando o parâmetro inteiro com o código do curso ao qual o estudante pertence. Eu criei esse método
só para ter algo que leve um tempo razoável para ser processado. Agora veja o método à direita. Ele executa de forma sequencial uma quantidade tal de chamadas ao método realizar operação de acordo com o parâmetro NOPS. Para 128 execuções em sequência, meu computador gastou cerca de 80 segundos para concluir a operação. Agora vamos ver como executar isso de forma assíncrona. No quadro à esquerda, também temos um método que faz uma quantidade tal de chamadas ao método realizar operação, porém usando threads. Veja na linha 3 que uma lista de threads é criada. Em seguida, na linha 4, temos uma estrutura de repetição que vai adicionar novas threads à lista. Entre as linhas 6 e 9, temos a adição de um objeto thread à lista, sendo que esse objeto thread executa uma função anônima que possui uma chamada para realizar a operação. Nas linhas 11 e 12, cada thread da lista é iniciada, e nas linhas 13 e 14, cada thread da lista é vinculada à thread principal para que o programa não prossiga até que todas as threads tenham terminado. A execução de 128 chamadas assíncronas ao método realizar operação usando threads levou cerca de 41 segundos para executar. Agora vamos ao código da direita. Ele é bem parecido com o código da esquerda. A diferença é que usa tasks em vez de threads. Na linha 3, criamos uma lista de tasks que retornam um valor inteiro como resposta. Esse retorno é só para conseguirmos aguardar o fim da execução de cada task. Entre as linhas 6 e 10, um novo objeto task é adicionado à lista para executar o método realizar operação. As linhas de 12 a 14 foram colocadas como uma forma de aguardar o término da execução de todas as tasks. Usando tasks, 128 chamadas ao método realizar operação gastou 18,5 segundos para executar. Em síntese, para programação assíncrona, usar tasks é a melhor opção. A diferença básica para threads é que, enquanto um objeto thread realiza todo um processo para criar uma nova thread junto ao sistema operacional, um objeto task usa um recurso chamado thread pool ou fila de threads, em que ele procura threads já criadas e finalizadas para alocar uma nova tarefa a ser executada. Isso poupa um tempo considerável. Agora vamos ao próximo assunto. Vamos falar de delegates. Um delegate é um tipo que representa um método, ou a assinatura de um método. Através de um delegate, é possível declarar uma variável que receba um método como valor. Na verdade, essa variável assume o papel de ponteiro para um método, um conceito antigo que tem sua utilidade até hoje. Veja esse exemplo. No código superior, temos um delegate declarado. Esse delegate chama-se operação binária e corresponde a qualquer método que aceite dois parâmetros do tipo double e retorne um valor double. Os métodos somar e multiplicar do quadro inferior são compatíveis com esse delegate. Agora vamos ver como usar os delegates. No quadro de cima, a primeira linha tem uma variável opbin que recebe uma instância do delegate operação binária, referenciando o método somar. Veja na segunda linha a chamada para opbin passando 20 e 10 como parâmetros. Nesse caso, opbin vai executar o método somar com os parâmetros 20 e 10, retornando 30, e isso será impresso na tela. Agora veja o quadro inferior. Eu criei uma lista de delegates do tipo operação binária. Em seguida, nas linhas 2 e 3, eu adiciono os métodos somar e multiplicar à lista. Por fim, entre as linhas 4 e 8, eu percorro a lista e chamo os métodos para que as operações sejam realizadas sobre os operandos 5 e 10 e 3 e 12. Portanto, 4 resultados serão mostrados: 15, 50, 15 e 36. Agora vamos ver um exemplo um pouco diferente usando delegates. Uma característica de uma variável de um tipo delegate é que ela tem natureza multicast, ou seja, um único delegate tem a capacidade de apontar para vários métodos. Veja o exemplo. Temos aqui a variável ops multicast recebendo o método somar. Em seguida, a mesma variável recebe também os métodos subtrair, multiplicar e dividir, além de um método anônimo criado via expressão lambda
para fazer a potenciação. Portanto, ao executar o delegate OPS multicast, todos os métodos serão executados. Esse caso é mais útil para métodos que não têm retorno de valor. Esse recurso de poder criar uma variável capaz de apontar para vários métodos e executar todos eles através de uma única chamada abre caminho para outro recurso que são os eventos. Vamos ver como criar e reagir a eventos dentro de nossas classes. Esse exemplo mostra uma classe chamada produto que tem somente uma propriedade chamada preço. Porém, essa propriedade tem uma característica especial. Sempre que o valor de preço é alterado, ela notifica algum observador interessado em saber dessa alteração, passando o valor antigo e o valor novo para esse observador. Vamos ver como isso funciona. Na linha 3, temos um delegate que aceita dois parâmetros double e que não retorna valor. Na linha 4, temos um evento que aceita métodos observadores que possuam a mesma assinatura do delegate em questão. Agora vamos lá na linha 13. Primeiramente, o valor original da variável é armazenado na variável temp. Em seguida, o preço recebe o valor atribuído à propriedade. Na linha 15, verificamos se o atributo ao mudar preço é diferente de nulo. Se for, é porque tem observadores associados a ele. Nesse caso, ele invoca todos os observadores, passando o preço antigo e o novo como parâmetros. Agora vamos ao próximo slide para ver como tirar proveito de um evento. Esses métodos são da classe Program de uma aplicação console, que é a classe principal do programa. O primeiro é um método compatível com o evento ao mudar preço, pois tem a mesma assinatura do delegate que tipifica o evento. O método simplesmente mostra uma mensagem, mas poderia enviar um e-mail, registrar um log de nível crítico e coisas afins. No método main, um novo objeto produto é criado com um preço inicial de 5. Em seguida, um método observador é adicionado ao evento ao mudar preço. Agora, assim que a linha 13 é executada e o preço muda para 4, o método observador é executado, mostrando a mensagem "o preço diminuiu para 4", como mostra o comentário. Na linha 15, o preço muda para 6 e nenhuma mensagem é mostrada, porque o preço subiu, e o método observador, nesse caso, só mostra a mensagem quando o novo preço é inferior ao preço antigo. Esse exemplo mostra uma forma de se criar alertas de preço que a gente vê em várias lojas virtuais. Enfim, é um recurso poderoso e bastante usado, principalmente em programação de aplicações com interfaces visuais ricas. E com isso a gente chega ao fim do último vídeo dessa trilogia de vídeos para programadores, que foi planejada cuidadosamente para poupar o seu tempo e apresentar conteúdo útil de forma clara e objetiva. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.